Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, eu reforço esse convite para louvarmos o Senhor de uma maneira especial para o povo de Aracaju, né? Dia 3 de outubro, quero convidar você de Aracaju e região para vivermos uma noite de aprofundamento, de cura e libertação. Você que precisa de cura interior, você que está pedindo que Deus providencie um momento intenso, forte de oração, porque você percebe que você está precisando. Você que tem alguém que precisa da graça de Deus, como nos testemunhos que nós acabamos de escutar, não é? Quero convidar você para estarmos juntos no dia 3 de outubro, das 18 às 22 horas, na Casa de Missão da Canção Nova, de Aracaju, tá certo? Para esse aprofundamento de cura e libertação. Como a casa, ela tem um limite de pessoas que ela pode comportar, então vai ser importante você fazer a sua inscrição para garantir que você consiga entrar. Ô Márcio, é numa terça-feira, né? Isso, muito obrigado, Sapo. Sapo está lembrando aqui que é durante a semana. Sim, senhor, sim, senhora. Durante a semana, numa terça-feira, dia 3 de outubro, das 18 às 22 horas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Das 18 às 22 horas. É bom que tem tempo para você chegar e tem tempo para você voltar para casa, para continuar as suas atividades no outro dia. Mas será um momento de grande graça. Então, sinta-se convidado, mas faça sua inscrição para que você garanta que chegando lá tenha um cantinho reservado para você, tá bom? Lucas capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos do 15 ao 18. Assim nos diz a palavra de Deus. Lucas 3, do 15 ao 18. Chaco, na minha Bíblia também. Aqui. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo. E João respondia a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o trigo no celeiro. Mas a palha ele queimará num fogo que não se apaga. Assim, e com muitas outras exortações, João anunciava ao povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente. Olha que interessante. Não era nem perguntando assim: é você, João? É você o profeta, o Messias, o enviado de Deus, o Cristo? É você? Não tinha ninguém abordando João. Mas dentro do coração as pessoas se perguntavam, diante do homem de Deus que era João Batista, do santo que foi mártir, que era João Batista. Eles se perguntavam: não seria ele o Cristo? E João, inspirado por Deus,
percebendo os seus pensamentos, porque o Espírito Santo nos revela o que se passa em muitos corações através dos seus dons. O Espírito Santo nos revela em quantos momentos de oração, intercedendo por alguém, o Espírito Santo revelou o que se passava no íntimo de uma pessoa. Cassiano, esses dias, partilhou comigo, inclusive, uma experiência que ele viveu no Desperta Brasil, que durante a oração ele já estava preparando um momento, porque o bispo já ia entrar, já ia falar, quando Deus deu a ele uma palavra de ciência, de uma pessoa que estava lá, atormentada por um espírito de suicídio, e que tinha decidido se matar naquele dia, só não tinha contado para ninguém. E no momento que ele proclamou esta palavra, houve uma libertação com fortes manifestações. Como poderia passar pela cabeça dele? Quem contou para ele? Quantos de nós, às vezes, dentro de casa, não sabemos o que se passa na cabeça daquele que a gente vive todos os dias ao lado? Quantas vezes você sofreu porque você não sabia o que se passava na cabeça do seu marido, da sua esposa? Quantas vezes você, meu irmão, dizia: eu não sei o que essa mulher quer de mim, ela quer que eu adivinhe o que ela quer, por que ela não fala? Quantas vezes você, minha querida, meu querido, se entristeceu e se lamentou, tentando penetrar no coração do seu filho e saber o que estava passando ali dentro? Então veja, se nós não somos capazes de, por nós mesmos, sabemos o que se passa na cabeça de quem a gente conhece, imagina de quem a gente não conhece. Mas por vezes, durante a oração, Deus nos revela. Deus nos revela, Deus nos mostra. E é muito interessante, porque quando acontece uma revelação como essa, todos os que estão presentes ficam completamente convencidos. Só pode ter sido revelado por Deus. Eu poderia contar aqui inúmeras situações, algumas até trágicas, outras cômicas, que você diz, só Deus para mostrar uma coisa dessa, num momento de oração. E João, percebendo isso, não é? Que todos estavam ali se perguntando se ele era o Cristo, inspiradamente respondeu: eu vos batizo com a água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, virá aquele que é poderoso, virá aquele que é de uma natureza diferente. Onde é que está aqui, Márcio, que ele é de uma natureza diferente? Você sabe que João Batista era primo de Jesus, ou, segundo o termo utilizado na Bíblia, irmão de Jesus, não é? Porque para os judeus essa palavra primo não sei se hoje existe, mas naquela época não existia. Porque se você pertencia a uma mesma tribo, era todo mundo irmão, não é? Todo mundo irmão. Como hoje, em alguns lugares, as pessoas se chamam desse modo. Aqui na Canção Nova, nós nos chamamos com tanta naturalidade de irmãos, que de vez em quando alguém pergunta: mas a mãe de vocês, né? Não é irmão assim, não. E até a gente se esquece. E quando estamos fora do contexto religioso, nós nos apresentamos, porque é tão natural em nós. Esse aqui é o meu irmão Cassiano. Mas vocês têm a mesma idade? Como é que é? São irmãos mesmo? Não é? Você é irmão do Eugênio, mas peraí, tem uma pequena diferença. Uma pequena diferença entre vocês. Como é que é, né? Então. Eu sou irmã do Eugênio. Olha aí, ó. Como é que isso se dá, não é? Então, João Batista era irmão de Jesus, porém filho de outra mãe e filho de outro pai, né? Porque não era irmão, era primo, mas ele era da mesma família. E João diz assim,
Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Vou te explicar o que significa essa expressão que João estava usando. Naquela época, o povo tinha escravos. A escravidão era uma coisa presente. E mesmo um judeu, às vezes tinha alguém do seu próprio povo que era um escravo. Porque acontecia da pessoa entrar em dívida e não tendo com que pagar a dívida que ela envergou, o juiz mandava que a pessoa fosse vendida como escrava para poder pagar o que devia. Ou às vezes determinava que por um tempo, e era um longo tempo, aquela pessoa deveria servir como escravo na casa daquele a quem devia até pagar a dívida. E quando ultrapassava um certo limite de anos, não é? A dívida ficava paga independente dele ter conseguido os recursos necessários, não. Cumpria um certo tempo, que era grande, não é? A pessoa era liberada da escravidão. Contudo, tinha algumas regras, que quando terminava o tempo da escravidão, o senhor era obrigado a abastecer a pessoa que foi escrava com todas as provisões necessárias para que ela saísse dali bem. Além disso, ela poderia escolher um item na casa do valor que ela quisesse levar e ele não poderia se contrapor. Isso era lei. Então, nem sempre era interessante ter um escravo. Mas quando o escravo era judeu, o outro judeu não podia pedir a ele que lavasse os seus pés, desamarrasse as suas sandálias ou amarrasse as suas sandálias, porque era considerado demasiado ultrajante. Então, quem fazia esse serviço, se fosse um escravo, era um escravo estrangeiro, porque um escravo do próprio povo, de uma parentela inclusive próxima, não poderia ser submetida a tamanha humilhação. Sabe o que João está dizendo? Que diante de Jesus ele é como um escravo estrangeiro, que Jesus é diferente demais, que Jesus é Senhor e Senhor de uma natureza diferente. Então ele diz: eu vos batizo com água, mas o poderoso que virá vai batizar com fogo. Olha só, ele vos batizará com fogo, com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão para limpar, para separar o que presta do que não presta, e vai queimar o que não presta, e vai dar vida ao que presta. Gente, Jesus batiza no fogo do Espírito Santo e renova esse batismo de fogo todas as vezes que existe um coração aberto para Ele. O sacramento do batismo a gente recebe uma vez só, mas esse batismo no Espírito Santo, ser mergulhado no Espírito Santo, acontece todas as vezes em que nós nos abrimos para Deus, a Ele nos entregamos e, sobretudo, mergulhamos de cabeça na liturgia. Na Eucaristia somos batizados no Espírito Santo cada vez que nós nos aproximamos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O que você recebe na missa? Você pode dizer sem nenhum medo de errar. Isso é teologia da mais alta qualidade. O que você recebe na missa? Além da comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, eu recebo a efusão do Espírito Santo. Nós temos que aprender uma maneira mais carismática de participar da missa. Não podemos participar da missa só de corpo presente, não. Toda vez que a gente vai para a missa, gente, nós temos que levar algo para matar. E algo vai ressurgir. Nós temos que levar para a missa os pecados que nós precisamos afogar no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, os vícios que nós precisamos queimar no fogo do Espírito Santo. Toda missa bem vivida, bem celebrada, algo dessa criatura velha, horrenda que existe dentro de nós, morre para dar espaço ao novo de Deus que brota em nós.
Então, se o batismo que nos faz filhos e filhas de Deus, nós recebemos uma única vez, esse ser batizado, porque a palavra batismo significa mergulhar, esse ser batizado, ser mergulhado no Espírito Santo, precisa acontecer todos os dias. Então me permita, com todo o amor de um irmão, dizer a você uma coisa que eu só digo às pessoas que eu amo. Se você não é batizado, busque o batismo. Busque o batismo. Me permita partilhar com você uma experiência que eu vivi. Em 1995, eu morava no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, ao lado da paróquia São Sebastião. Nós morávamos ali na Catolo Cearense. Eu era seminarista nesta época. Eu chegava do seminário por volta de umas 14h30 por aí. E todos os dias, sem exceção, eu me aplicava a atender as pessoas em oração. Então eu terminava de almoçar, eu entrava para os atendimentos, e no começo eu ia até umas 9h30, 10 da noite atendendo as pessoas. Mas como eu atendia na casa em que a gente morava, a minha comunidade me deu uma chamadinha, né? E disse: opa, tudo tem hora, porque aqui a gente mora também, a gente precisa descansar também. Você precisa regular melhor esse seu horário de atender as pessoas, porque a capela era ali dentro da casa, então afetava um pouco a nossa vida. Mas eu atendi então até umas 19 horas por aí, ia bem, não é? E eu me lembro que eu recebi uma moça para rezar por ela, para acompanhá-la. Gente, essa menina estava tão perdida na vida, que eu acho que ela não sabia nem direito quem ela era. Eu explicava o básico de um relacionamento, ela não entendia. Eu explicava o mínimo das coisas de Deus, ela não entendia. Você explicava o que era pecado, ela não entendia. Você explicava quem era Jesus, essa menina não entendia. E ela era literalmente, eu não estou ofendendo, tá bom? É realmente o que eu estou dizendo. Ela era literalmente tapada, ao ponto de nos atendimentos eu dizer assim: ela deve estar brincando comigo, ela está testando a minha paciência. Não é possível que uma pessoa normal seja tão tarda para entender as coisas. Mas eu exercitava a minha paciência, eu não desisti dela, continuei acompanhando. Eu não a estava preparando para o batismo, ela não era batizada, eu não estava preparando para o batismo, e no meio desses atendimentos aconteceu o batismo. E no próximo atendimento ela chegou toda contente para me contar que tinha sido batizada. Eu fiquei feliz e pensava eu que eu ia de novo para aquela tortura, porque era uma tortura para eu explicar, mas eu não entendia nada. Gente, eu fiquei estarrecido. Uma luz se acendeu para aquela moça. Uma luz se acendeu. Eu não precisava mais explicar as coisas. E quando eu começava a ensinar algo, aquilo entrava na cabeça e no coração dela. Olha, é um absurdo, chega a ofender quando alguém diz para mim que batismo é um símbolo, faz diferença, é um teatro, que de verdade é uma maneira da pessoa se dizer de Deus, da pessoa ingressar num grupo religioso. Quem diz isso é completamente ignorante da grande graça que nós recebemos no batismo. Não é o rito por si só. O rito, ele existe para dizer o que espiritualmente acontece e você não vê. Por que tem o rito do batismo? Para você ver com os olhos aquilo que você não pode ver com os olhos. O que acontece no rito do batismo? A pessoa é sepultada nas águas para morrer para esta vida e renascer para uma outra. Por que é sepultar nas águas? Porque eu acho que você não ia gostar de ser sepultado na terra nem por um pouquinho de tempo.
né? Você ia se enfiar ali, alguém cobrir você com terra até o topo da cabeça, e mesmo que te tirasse de lá rápido, não é? Nós somos batizados na água como que sepultados. E lembra o que aconteceu no Egito, quando o Senhor retirou o seu povo do Egito, da escravidão. Eles passaram por meio daquele mar vermelho, com as águas praticamente os cobrindo, de maneira que uma vida velha ficou para trás. Eles morreram para aquela vida. Depois que o mar fechou, não tinha mais como voltar, não tinha mais. Eles deixaram uma vida para trás para começar uma vida nova. O rito do batismo existe para te mostrar que quando você ali se consagra a Deus, aquela natureza velha, como você a tinha antes, ela cedeu espaço a uma nova. Você nunca mais será como você foi, nunca mais. Nem o inferno é capaz de tirar de um batizado a sua marca. Aí você pode até dizer assim, né? Mas, poxa vida, então tá na vantagem, né? A pessoa que vai para o inferno mesmo, lá ela é um batizado. É uma vantagem. Imagine você que o batismo ele seja como uma identificação, seja como uma tatuagem que você não pode tirar de jeito nenhum, uma marca, um selo que você não tem como tirar. Antigamente, o exército romano, foi dali que veio a palavra sacramento, né? De onde é que veio essa palavra sacramento? Veio da tatuagem que os romanos faziam nos seus legionários. O legionário, ele se consagrava a César. Então ele tinha César não só como seu imperador e como chefe de seus exércitos, mas como um Deus. E aquele que era de César recebia um sacramento. Era aquela tatuagem feita a fogo, que fica marcado na carne, não sai mais. Você vai ter que arrancar um naco de carne se você quiser se livrar daquilo, não tem jeito. Então, a igreja adotou esta palavra sacramento para dizer de forma similar o que acontece conosco espiritualmente. A gente recebe um selo, uma marca que não pode mais ser tirada de nós. Agora imagine um legionário romano que fosse capturado pelo exército inimigo. Como é que ele ia esconder que ele era um legionário romano? Então, aquela marca no meio do exército inimigo, em vez de ser um benefício, era um terror. A marca do batismo no meio do inferno não é um benefício, é um terror. Mas é uma marca que muda completamente a nossa natureza. E ninguém pode mais tirar isso, nem o inferno tira de nós. Agora, vamos esquecer essa parte negativa, porque ninguém aqui quer ser batizado para ir para o inferno. Nós queremos ser batizados para ir para o céu. E o que o Espírito Santo faz conosco no batismo é tão grandioso, minha gente. É tão grandioso que nos devolve tudo o que o pecado tirou de nós. Tudo que o pecado roubou de mim e de você, tudo que o pecado destruiu em mim e em você, no batismo Deus nos devolve a graça, nos devolve o paraíso, nos devolve a imagem e semelhança dele, que ele nunca tirou de nós, mas que foi corrompida pelo mal. Nos faz herdeiros do céu, filhos de Deus. O que o Espírito Santo faz conosco no nosso batismo? Por isso que, se você não é batizado, busque o batismo. E se você é batizado, viva o seu batismo. Porque tem gente que tem uma vida miserável, não é porque não é batizado, mas é porque vive como se não fosse. Não tem a menor ideia da tamanha graça que recebeu. Vive à margem da vida de Deus, porque não reconhece que Deus é seu Pai e não se sente herdeiro da força divina, do poder que Deus põe à sua disposição. O Espírito Santo no batismo, ele nos conserta.
Ele nos aperfeiçoa, porque Ele é Deus. Então, se você se sente quebrado, peça a Jesus a graça de voltar as águas do seu batismo sobre você. Peça a Jesus a graça de uma profunda efusão do Espírito Santo que venha desarrolhar, sabe? O que estava prendendo você. Tira a rolha da garrafa. Deixa transbordar a força de Deus que existe em você. Pede ao Senhor uma nova efusão do Espírito Santo. Pede ao Senhor o batismo no Espírito Santo. Talvez você já tenha escutado falar sobre isso e até se lamente que você não conhece um grupo de oração, ou porque não tem seminário de vida no Espírito na cidade onde você está. Infelizmente, em muitos lugares as pessoas não estão fazendo mais. Que você ouviu falar que isso acontece também em experiências de oração, mas não é acessível a você. Então, vamos simplificar. Procure um padre, faça uma boa confissão, se você é batizado, e volte a comungar. E quando você estiver comungando o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se entregue a Ele de toda a sua alma e diga: Senhor, batiza-me no Teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, a efusão do Teu Espírito Santo. E você vai ver Deus consertar você, aperfeiçoar você e devolver tudo aquilo que uma vida de erro e de pecado tirou de você. O que foi que o pecado tirou de você? A sua dignidade, a sua alegria, a sua família, tirou seus sonhos, tirou a sua perspectiva de vida, tirou o sentido do seu viver, tirou de você os seus melhores relacionamentos. O que foi que o pecado tirou de você? Tirou a sua força, tirou a sua paz. Independente do que tenha sido, Deus pode devolver a você aquilo que te foi tirado, aquilo que te foi roubado. E olha, o Espírito Santo, Ele nos enche de uma tal maneira com aquilo que é de Deus. Aliás, o Espírito Santo só nos enche com o que é de Deus, nos enche com tudo aquilo que é de Deus, e nos enche de uma tal maneira que não existe, não fica brecha, não fica lacuna, não fica vazio pelo qual o mal possa entrar. O mal não consegue entrar numa pessoa que está cheia do Espírito Santo, porque ela está selada pelo selo de Deus. Ela está cheia do Senhor. Não tem espaço para o mal entrar nela. As brechas foram todas fechadas. E por que que pessoas de Deus ainda vivem essa experiência do mal, do domínio do mal, do pecado? Porque deixam. Só entra em nós que estamos em Deus aquilo que a gente permite. Tanto que depois que eu descobri que só me machuca interiormente aquilo que eu permito, eu tenho mudado a minha maneira de enfrentar as dificuldades. Gente, tem um tipo de ferida que eu não permito mais que me cause. A gente se magoa porque a gente se deixa magoar. Parece que a pessoa vem com a faca, a gente pega a mão e puxa para enfiar mais fundo ainda. A gente deixa o desaforo do outro entrar na gente, porque a gente quer curtir aquele mal que a pessoa nos fez. A gente não quer desculpar, não é? Como é que você não permite que o mal entre no seu coração? Faz para a pessoa a oração que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Desculpa a pessoa. Desculpa. Em vez de você aprofundar a ferida que ela veio te causar, desculpa. Não sabe o que está fazendo. Eu vou ignorar. Está falando com raiva, está falando com mágoa. Não é a pessoa, a gente tem que aprender a fazer isso, sabe, gente? Não é a pessoa que está falando, é a inveja que está falando nela, é o ciúme que está falando nela. A gente se fere
com palavras de pessoas que não estão no controle de si mesmas, estão desequilibradas. A gente se fere com discurso de gente doente, aborrecida. A pessoa está de mal com a vida, ela quer que outros participem do mau humor dela e ela arrasta você junto. E sabe o que é pior? Você vai. Então eu fui aprendendo que certos males só podem nos atingir se a gente permitir. Eu não permito mais não. Tem tristeza que não entra mais no meu coração. Então, existem coisas que só entram se a gente deixar. Mas o Espírito Santo, além de nos encher dessa maneira, além disso, ele nos liberta do pecado e da morte. É o Espírito Santo que nos liberta do pecado. Tem algum pecado que você não está conseguindo se livrar? Será que não é porque você está combatendo com as suas próprias forças? Você não consegue se livrar. É igual um mosquitinho preso numa teia de aranha. Quanto mais se debate, mais preso fica. Você já se sentiu assim, lutando contra um erro, contra um pecado, contra um vício? Parece que quanto mais você luta, mais você afunda. É igual cair num tanque de areia movediça. Quanto mais você se debate, mais você afunda. Todas as vezes que a gente tenta lutar contra um vício pelas nossas próprias forças, a gente fica mais viciado. Você quer largar a droga, mais você pensa nela, mais você luta contra ela e mais parece que instiga a sua vontade de usar. Quanto mais você tenta se livrar de uma carência, parece que mais essa carência cresce dentro de você. Não é assim? Que você está se debatendo com as suas próprias forças. É o Espírito Santo que nos liberta do pecado e de todo vício. Como, Márcio? Pede para Ele. Pede para Ele. Espírito Santo de Deus, força de quem não tem força. O Senhor é a promessa de Deus para mim. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará a força. Senhor, socorro, não estou dando conta. Vem ser a minha força. Vem me ajudar. Mas Ele nos liberta não somente do pecado, Ele nos liberta também da morte. Da morte espiritual que já nos alcança nesta vida e da morte que vem depois desta vida, que a palavra de Deus chama da segunda morte, que é a perdição eterna. É o Espírito Santo que nos liberta da morte. É graças ao Espírito Santo que nós viveremos. Então, assim como em Jesus, da água, o Espírito Santo fez vinho. Foi em Jesus, mas foi pelo poder do Espírito Santo. Em Jesus, o Espírito Santo da água fez vinho e do vinho fez a Eucaristia. Mas o Espírito Santo, sim, no momento da consagração eucarística, no momento chamado epiclese, que o padre coloca as mãos sobre as ofertas, e a oferta ali é o pão e o vinho, e a comunidade que está reunida. Então, o que é oferecido a Deus na hora das ofertas? Não tem aquele momento das ofertas na missa? O que é oferecido a Deus? O pão, o vinho e o povo. Você não sabia, né? E quando o padre impõe as mãos sobre as ofertas, ele está clamando que o Espírito Santo venha, desça sobre o pão e o vinho e sobre o povo. Há uma invocação do Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estão reunidos. Então o Espírito Santo, que da água faz vinho e do vinho fez Eucaristia, ele pega o nosso corpo feito do que é terreno, feito do que é mortal, e nos torna espirituais e imortais, nos faz ter parte na glória de Deus, nos faz filhos, nos faz herdeiros de Deus Pai. É o Espírito Santo que nos faz reinar com Jesus. Então nós deixamos essa terra para entrar no céu. E sabe quem é que escancara para nós as portas do paraíso que o pecado fechou? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu regresso ao paraíso. É Ele quem abre as portas para que você tenha a vida que um dia o mal tirou de você e que você perdeu, que eu perdi, que nós perdemos pela nossa própria culpa. O Espírito Santo é Deus, gente, mas Ele nos honra mais que os próprios anjos. Você consegue entender o amor de um Deus que, sendo Deus e não precisando de nós, nos honra mais do que as criaturas dele?
Os anjos nos honram, mas Deus nos honra ainda mais. O Espírito Santo é a água divina que no batismo apaga as terríveis chamas do inferno. Então eu digo para você que está sentindo a sua vida infernizada: você é batizado? Se não é, busque o batismo. Você é batizado? Você está vivendo seu batismo? Porque se não está, peça ao Espírito Santo, água viva de Deus, venha apagar essas chamas infernais que estão queimando meu coração. Porque a gente nasce duas vezes, uma fisicamente e a outra pelo Espírito Santo. Tanto que São João, ele falando ali, né, tomando as palavras de Jesus a Nicodemos, ele vai dizendo: você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos, para você ter uma vida nova. E São João diz que todos aqueles que creem no nome do Filho, a eles foi concedido a graça, o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos os que acreditam em Cristo receberam a capacidade de se tornarem filhos de Deus, filhos do Espírito Santo, participantes da natureza divina. O Espírito Santo é Deus que gera, que faz nascer de novo. Será que esse não é o maior presente que nós podemos receber nesse dia? Sermos completamente renovados, nascer de novo? Feche seus olhos um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração. Peça ao Espírito Santo para vir sobre você. Porque na hora do nosso batismo a gente nasce de maneira visível, pelo sacramento da água. Mas há uma água viva, invisível a todas as inteligências, que batiza, que faz nascer de novo, curando e restaurando ao mesmo tempo o corpo e a alma, pelo ministério dos anjos. Será que você não está precisando desta cura, desta restauração? Pede ao Espírito Santo agora, nesse momento, que venha sobre você. João Batista, que batizava na água, ao falar de Jesus diz: ele vos batizará no fogo, vos batizará no Espírito Santo. Diga: vem fogo de Deus sobre mim. Tal como se dá com um vaso de barro, eu e você, nós precisamos primeiro ser purificados pela água, mas em seguida nós precisamos ser fortalecidos e aperfeiçoados pelo fogo espiritual, que é o próprio Deus. Nosso Deus é um fogo vivo, devorador. Nós precisamos do Espírito Santo para a gente melhorar. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos renovados, para ter coragem, para ter força, para recomeçar. Há um tipo de juventude sobrenatural que só Deus pode dar. Quem vive no Espírito Santo, ainda que velho, é novo. Senhor, nós estamos pedindo, cumpre esta graça sobre nós agora. Diz esta palavra que o Senhor vem com a pá para separar o que presta do que não presta. Faz isso na minha vida, Senhor. Que o fogo do Teu Santo Espírito venha queimar em mim toda a escória, todo o vício, todo o pecado. Coloca agora na fogueira. O que você quer jogar nessa fogueira do Espírito Santo? Imagine um grande fogo diante de você agora. E ali você pode queimar o que você quiser. O seu pecado, o seu vício, a sua tristeza, uma intenção de vingança. Jogue no fogo do Espírito Santo o que precisa ser queimado. E permita que algo dessa chama salte sobre você para te reavivar. Vem, Espírito Santo de Deus.